Ex-autor da Globo revela uso de drogas e dificuldades com a velhice. Foi tudo ladeira abaixo. Antônio Calmon é autor de novelas de sucesso como Top Model e Vamp, né? Assisti as duas, né, inclusive. Essas novelas foram exibidas na Globo, é, nos anos 90, por aí, e ele abriu o jogo sobre dificuldades que ele viveu na vida pessoal, né? Ele confessou que enfrenta problemas de saúde desde 2020 e, mesmo com a lucidez, descarta a possibilidade de desenvolver um novo projeto audiovisual, além de que vivencia a dificuldade em aceitar a velhice. Então, são problemas de estilo de vida, né, Cid? Que a gente pode puxar lá dos anos 90, um estilo de vida meio rock and roll, e esse processo de a gente aceitar a velhice, né? É uma questão central aí, né, da psicologia, né, quando a gente fala sobre a questão de autoaceitação, de entender o ciclo das coisas, né, e principalmente conseguir dar sentido para tudo isso, né? E aí tem uma questão bem forte aí que ele traz, que é essa questão do uso das drogas, né? Que Uhum. aí, fazendo uma leitura por cima, né, a percepção que fica é que o sentido que ele estava buscando sempre estava relacionado com esse uso das substâncias, né? Tem uma questão aí artística também que ele trazia, né, no sentido aí de interpretação, de dar mais insights. Só que aí a grande questão para a gente discutir é a seguinte, né? Como é que a pessoa ela vai definir esse próprio limite, né? Como é que ela vai se perceber frente a toda essa situação? Porque essa fala me traz muito mais um pesar hoje em dia, né, de quando tu olha para as atitudes passadas e tu vê aí que poderia ter ido por um lado e acabou indo por outro, né? E nessa questão específica, o fator fundamental foi o uso das drogas, né? Então, muitas vezes essa negação interna ou essa normalização desse uso começa a impedir que a pessoa ela reconheça os seus próprios prejuízos, né? Ela não entende o que esse impacto aí está causando no seu movimento no mundo, nas suas escolhas, né? Então, hoje, eu ouvindo essa notícia, eu vejo que é um desabafo, que é uma reflexão que ele traz consigo mesmo, né? Talvez, né, traduzindo por miúdos, em que rumo que a minha vida chegou, aonde que eu estou e de que maneira que eu cheguei até aqui. Ele tem até uma citação aqui da reportagem, né? Que ele fala assim: não me arrependo, aprendi algumas coisas. Outras só me fizeram perder tempo, saliva e sono, ou me libertaram da carapaça de um artista burguês que fala de coisas que nunca viu nem viveu. É como se ele tivesse vivido esse estilo de vida numa tentativa de buscar realizar um certo personagem, né? Como se ele quisesse transformar a vida, de fato, próximo de uma novela. É uma interpretação, obviamente, né, que eu estou fazendo aqui. Mas agora eu falo assim, não me arrependi, mas algumas coisas me fizeram perder tempo, saliva e sono. Ele gostou, né? Só que isso, a vida, quando você constrói a vida em cima de uma substância, você você deixa de construir essa vida fora da substância. Então a sua identidade, ela fica presa a isso, né? Então meio que você tem que começar do zero, em partes, quando você abandona essa substância, porque as motivações mudam, né? A motivação dele aqui, a gente não dá para saber exatamente, né, o que foram essas motivações, mas a gente entende que naquela época dos anos 90 ainda era uma época em que os autores de novela eram muito bem vistos, eram tidos como seres assim iluminados, Uhum. né? Então existia uma mística
em torno dos autores de novela como astros de rock. Então eles viviam muito essa vida, né, de festas, de glamour, de coisas assim que ficavam no backstage, né? Então, e a parte criativa deles justificava esse estilo de vida. Então, existem muitos, né, tipo o vocalista do Aerosmith, né, que confessou que assim gastou milhões de dólares, praticamente a fortuna inteira em drogas. Então, assim, essa parte artística está muito entranhada, né? Estava muito entranhada. Era muito comum, muito normal esse tipo de correlação entre vida artística e o uso de drogas, né? Só que vem a velhice, vem as consequências, vem os efeitos colaterais e vem esse limite biológico de que eu não posso mais adotar esse estilo de vida, né? Inclusive o Ozzy faleceu recentemente. Teve um estudo assim que mostrou que ele tinha uma resistência muito grande, né, às substâncias. Mas assim, não dá para negar que tem que ter um limite, né, Cid? Foi o que você falou. Qual que é o limite disso? Porque tem benefícios, tem malefícios, e aí, como é que fica? E aí tu trouxe uma questão bem bacana, né, que é essa romantização que existe aí pela categoria artística, né, de o uso da droga ser uma ferramenta criativa, né, Sim. como ela te possibilitasse ter os insights. Vamos lá, de fato, a droga não é ruim, ela Uhum. tem efeitos aí, né, que vão alterar a tua química cerebral e vai alterar a tua percepção frente às coisas. O problema é o preço que tu paga fazendo o uso, né? Um uso aí onde ele vai te trazer danos psicológicos, essa ansiedade, essa depressão, né? Esse isolamento também. E aí tem uma fala dele que ele diz que foi tudo ladeira baixa, né? Que ele traz aí nessa questão da velhice. E aí só traz o quanto que a nossa cultura ela não prepara os homens para lidar com essa perda de potência, né? Por não ser mais aquele profissional, por não ser mais aquele símbolo, né? De repente acaba tudo isso e o que que sobra para esse homem, né? Então precisa ter esse suporte e também essa discussão de como envelhecer de uma maneira saudável, porque enquanto a gente é novo e aí abusa, né, das substâncias, o corpo, a mente, ela vai dando conta. Só que conforme vai passando o tempo, além do corpo e da mente, as próprias relações interpessoais, elas começam a ficar desgastadas também, né? Então, aí tem que ter uma reflexão, né? Porque tu paga esse preço porque tu estava vivendo como se não houvesse um limite, né? Como se tu não entendesse que ia chegar um momento que de fato tu teria que pisar o pé no freio, teria que se preparar, né, para esse momento aí da Mudar velhice. o Então, estilo de vida, traz né? uma questão, exatamente, traz uma questão bem forte aí da nossa sociedade, né, no sentido de tu é produtivo, tu presta, né? E aí, quando tu não é mais produtivo, qual o caminho tomar? Na verdade, é um novo significado que a gente tem que dar para toda essa questão do envelhecimento, né, Uhum, Rafa? sim. Eu acho que existe uma correlação muito direta entre transtorno mental e o abuso, né? O uso, a gente sabe que existe diferença entre uso e abuso, né? E vício, né? No caso, ele até fala aqui que ele nunca se sentiu viciado, mas ele abusou, né? No caso dele, o exemplo é que ele abusou. E tem a questão da depressão, a questão da gente não conseguir se realizar de uma maneira de cara limpa. Então, acho que o grande objetivo da vida é a gente entender que a gente precisa se viabilizar socialmente. A gente precisa entender as nossas dificuldades, encarar essas dificuldades, né, de falar, de interagir, né, de avaliar o nosso desempenho, né, a questão da autoestima. Então, a gente precisa desenvolver essas coisas para a gente conseguir realmente ter uma vida significativa e plena e que faça sentido, né? Para não recorrer ao abuso de alguma coisa que a longo prazo não vai fazer bem para a gente, né? Então o vídeo é isso, né, Cid? A gente queria trazer essa notícia,
Nosso canal é sobre isso também, trazer notícias que aparecem, comentar essas notícias e trazer conteúdos também mais trabalhados sobre alguns temas. Então considere se inscrever no canal, né? Ajuda a gente, está com a meta de 100 inscritos para começar. Comenta aqui embaixo se você conhece alguém que passou por isso ou que passa por isso, a sua experiência também. Dá o seu curtir se você gostou. E é isso, né, Cid? E se você, né, precisa de um suporte emocional, na nossa descrição aqui tem o contato para terapia ou também para mentoria. E aí, toda semana a gente está trazendo um vídeo aqui discutindo essas questões relacionadas sobre saúde mental. Por hoje era isso, então até mais, pessoal. Valeu, pessoal. Valeu.